capítulo 12, tá bom? E esse capítulo ele fala sobre perdão. E que incrível a gente pensar, né, no perdão, né? E Efésios capítulo 2, ele começa falando de alguns parâmetros que nós temos que ter antes de você escutar a parábola que a gente vai falar do servo que não quis perdoar. Então é importante a gente entender que espiritualmente onde a gente está, né? E Efésios capítulo 2, de 1 a 5, olha aqui essa escritura, vocês, Efésios capítulo 2, vamos começar no versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. No versículo 5, versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça somos salvos. Então a gente pensa em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, esses versículos, e a Bíblia fala, olha, nós estávamos mortos. Quando você vai, imagine que você vai num funeral, e você vai lá e tem um caixão, tem um corpo, você espera alguma reação daquele corpo? Você espera que ele levante e agradeça, obrigado por vocês terem vindo, foi a última vez que a gente se viu? Você não espera. Se ele respirar ou levantar, você vai sair correndo. Não é? Não tem piadinha assim que o caixão abre e todo mundo sai correndo, porque você não espera a reação de alguém que é morto. Alguém que morreu e acabou, é o fim. Nesse mundo, é claro. Então, o que a Bíblia está falando? Que quando Deus nos chamou, nós não tínhamos reações nenhuma. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para que Deus nos escolhesse. Nós temos que partir desse princípio. Ninguém aqui que se diz cristão é cristão porque teve alguma coisa na sua vida, você fez alguma ação super legal que Deus falou, nossa, esse aqui tem que fazer parte do meu povo. Essa pessoa é boa demais. Nossa, como ela é legal, como ela é gentil. Não existia nada em nós. Sabe por quê? As nossas transgressões nos afastaram de Deus. E a Bíblia fala, vocês estavam mortos, não havia reação nenhuma. Mas Deus, em sua misericórdia, o que Ele fez? Nos deu vida em Cristo Jesus. Então é importante a gente entender isso. Para fortalecer esse padrão também, em Romanos capítulo 3, eu estou falando você que se considera bonzinho, né? Eu achava que eu me tornei cristão porque eu era bonzinho. Eu não matava, não roubava, não fumava, não bebia. Então é claro que eu tenho que ser cristão, mas isso não tem nada a ver. Olha que Romanos 3 fala, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente para pensar em Romanos 3, e ele fala, olha, todos nós pecamos, e por causa disso, todos, sem distinção, fomos destituídos da glória de Deus. Então não existe uma viva alma que pode falar, eu não pequei. Não existe. Todos nós, de princípio, estávamos afastados de Deus. Todos nós pecamos e continuamos pecando. Mas ele fala, olha, você só é salvo porque Deus, gratuitamente, através de Jesus, te deu a graça, te perdoou. Então o que eu quero falar para a gente entender a parábola do servo que não quis perdoar. Nós estamos todo mundo no mesmo nível. Ninguém aqui é melhor que ninguém.
Nós pecamos, sem a graça de Deus ninguém estaria aqui. Você não é melhor que ninguém. Olha, eu sei que você achava que era por causa da sua índole, né? Que você é uma pessoa gente boa pra caramba. Não foi por isso que Deus te chamou, foi por pura misericórdia. Não há nada na nossa natureza humana que se destaque ao ponto de Deus falar: olha, esse sim merece estar no meu reino. Então, todo mundo entendeu? Ninguém aqui entrou sem ser perdoado. Para que você estivesse no reino, ou para que você tivesse a oportunidade de conhecer a Deus, você primeiro precisa ser perdoado. Essa é a porta de entrada para o reino de Deus. Amém? Entendido isso? Vamos lá para Mateus 18. Sabe por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente escuta uma aula, uma pregação, e há a tentação de pensar no quê? Essa aqui foi para o outro. Se meu amigo estivesse aqui. Se meu vizinho. Mas na verdade a Bíblia, o ensinamento de Jesus nos chama a olhar para os nossos corações, para ver, para entender, para tomar decisões. E essa parábola aqui é incrível, a parábola do servo impiedoso. Nós vamos ler do 21 ao 35, fala assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Depois você pode ir em Lucas, capítulo 17, 1 a 3, Pedro também escuta é um ensinamento, né? Lucas ele fala que Pedro fala assim: nossa, porque 70 vezes 7, o que é? É sempre. Aí Pedro fala: meu Deus, aumenta a nossa fé, porque você perdoar sempre. Eu vou: Jesus, mas é isso mesmo, errou, pecou, se arrependeu, pediu perdão, vou perdoar. Perdoa. Mas só 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E esse número tem toda uma simbologia que vai significar que nós temos que perdoar sempre. Aí Pedro falou: eu preciso de mais fé. E nós precisamos de fé para perdoar as pessoas. Mas voltando aqui no versículo 22 fala: Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos parar um pouco para pensar aqui sobre essa parábola do perdão. Bom, a história conta, né, que o rei foi acertar as contas, Jesus querendo ensinar sobre o perdão. E ele fala de um servo que devia ao rei quanto? 10.000 denários. Quem sabe quanto seria uma dívida de 10.000 denários? Ninguém? Mas eu sei porque eu pesquisei. Vou falar que eu gastei mais tempo fazendo conta do que preparando a pregação. Foi difícil. Olha só, mas é bom a gente entender isso, só para você entender o que Jesus estava ensinando nessa parábola. Olha o que acontece. Um talento equivalia a 35 quilos, e no caso aqui é a prata. Então quanto ele devia? 350 toneladas de prata.
Imagina que você recebe uma comunicação lá do SPC e você vai ver a taxa. Foi uma continha que eu esqueci de pagar e você fala, olha, você deve 350 toneladas de prata. Poxa, você vai comprar um anelzinho de prata, é caro, né? Imagina 350 toneladas. Mas vai mais, olha só. E aí, o que acontece? Um talento, lembra? Ele devia um talento. Um talento, ele equivalia a 6.000 denários. O que é o denário? Era, por exemplo, se você trabalhasse o dia inteiro ali, ralando, no final do dia você ganhava o quê? Um denário. Então, um denário é um dia. Imagina, se um talento, olha só, está complicando a conta. Se um talento eram 6.000 denários, quantos denários esse homem deveria? Você que fugiu da matemática aí, da aula. 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Olha a dívida desse homem. Sabe quantos anos ele deveria trabalhar sem parar, todos os dias? Sabe quantos anos? 164.383 anos sem parar para pagar. Ou seja, essa dívida é pagável? Possível. E eu estive pensando, né? Você olha lá no versículo 26, 27. O que o servo fala quando o rei fala, você me deve tanto? O que ele fala? O servo prostrou diante dele e falou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Irmãos, olha, aí o rei fala, o rei que sabia quanto que era, falou assim, ó, sabe uma coisa? Eu vou te perdoar. Você não tem como me pagar isso. Às vezes a gente com Deus nem sabe quanto a gente foi perdoado, a gente não valoriza. A gente acha, eu acho que eu fiz algumas coisas erradinhas e tal, mas no final, no frigir dos ovos, né? Eu não fui tão má pessoa. É como se Deus me perdoasse um pouco, não foi um perdão enorme. Ah, mas o estuprador, aquele, né? Aquele bandidão, esse sim foi perdoado muito. E a grande verdade é que ninguém aqui conseguiria, de algum esforço pessoal, ou com alguma, sei lá o que você vai fazer, você não conseguiria alcançar o perdão de Deus, pagar pelos seus pecados. E por isso que Jesus é a resposta, porque Ele vem para pagar por nossos pecados, Ele vem anular uma conta que ninguém poderia anular se não fosse Deus. E o rei lá, voltando para a palavra, cheio de misericórdia, que ele fala, eu perdoo. E aí que a coisa começa a ficar estranha, porque aquele conservo, imagina, se alguém te perdoar 100 reais, você já fica feliz. Imagina se perdoasse uma dívida de 60 milhões de denários. Anos e anos de trabalho. E esse homem encontra com alguém que devia quantos denários? Quantos? 100. 100 dias de trabalho. Sabe quantas vezes menor era a dívida desse conservo com ele? Era 600 mil vezes menor do que a dívida que ele tinha. Que ele havia sido perdoado. E o rei, aí o que ele faz? Ele pega, ele prende lá, ele manda prender e fala, vai me pagar, eu não quero saber, me paga. E essa história chega para o rei, e o rei fica indignado e fala, o que é isso? E fala que o rei ficou como? Qual era o sentimento? Irado. Olha, não provoque a ira de um rei. A gente não tem muitos monarcas no mundo, mas eu sei que você não deve provocar. E ele fala assim, o rei ficou irado. E aí o que o rei fez? Ele anulou o perdão. Ele falou, sabe uma coisa? Agora você vai pagar. Você vai ficar lá. Ou seja, você vai ser torturado até morrer, porque você não tem como pagar. Como que alguém vai pagar devendo muito e ainda sendo preso? Como que você vai pagar uma coisa dessa? Aí Jesus vem com um ensinamento super sério sobre o perdão. Ele fala, versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha o que Jesus está falando. Assim será com você, que foi perdoado um montão, uma dívida incalculável, mas que não perdoou o outro. Meu Pai fica irado. Você não estará com ele. Você vai ser torturado e jogado às traças. E parece ser tão difícil pensar como Deus tão misericordioso. Por que que ele faz isso?
Olha, Deus é soberano e Ele decidiu, se você não perdoa, eu não te perdoo. Dura essa mensagem. E é por isso que nós precisamos ter fé para perdoar o outro. E é por isso que eu falei, lembra? Eu usei duas escrituras falando, eu e você estávamos mortos. Ninguém aqui é tão especial que não precisou ser perdoado. E se você for calcular sua dívida com Deus, era impagável. E por causa disso, quando você olha para o que Jesus ensinou sobre o perdão, eu e você, nós não temos desculpas. Ah, eu não vou perdoar porque o pecado que ele fez foi muito grande contra mim. Não tem desculpa. O que nós precisamos é entender que nós fomos perdoados e muito perdoados. A falta de perdão, ela gera consequências devastadoras na nossa vida. Olha, se você quer ter uma relação com Deus e você não tem perdoado pessoas, é impossível. Você precisa aprender o que é o perdão. Só para você entender algumas consequências da falta de perdão. Em Mateus 18:34, você pode anotar, não precisa ir lá. Você vai aprender que a falta de perdão, na verdade é o que nós acabamos de ler, né? Mas você vai aprender o quê? Que a falta de perdão nos faz sentir torturados e prisioneiros. Não foi isso que ele falou? Você não está perdoando? Volta lá para a tortura, daquele que eu te tirei. A falta de perdão, irmãos, ela nos tortura. Ela te aprisiona a outra pessoa. Ela causa um sentimento ruim em você. E você não consegue dar paz espiritualmente, por quê? Porque há rancor, porque há falta de perdão. Eu quero falar para vocês, olha, imagina como seria nossos relacionamentos de família, cada um praticando perdão nesse nível. Pai, filho, filho com filho. É triste ver que entre família há brigas que separam há muitos e muitos anos. Como seriam nossos casamentos se antes de você sentir raiva, antes de você brigar, antes de você ir para o final, querer separar, você perdoasse como Jesus perdoou você? Como seriam nossos relacionamentos do trabalho se antes de você fofocar, falar mal do seu chefe, falar mal do companheiro, criticar, você perdoasse como Jesus te perdoou? E como seria a igreja se antes de você tirar conclusões, antes de você criticar, falar, sentir raiva, você perdoasse como Jesus perdoou? Alguns, se você não está praticando perdão, você está na masmorra, você está sofrendo, você está preso. Você pode ter momento de felicidade e você lembra, mas aquela pessoa fez algo contra mim, mas eu tenho algo contra aquela pessoa, e você fica torturado. Deus não quer isso para a nossa vida. A falta de perdão, ela impede, né? A gente falou aqui também em Mateus 6, versículo 14 aqui, você pode anotar se você quiser. Fala assim, que a falta de perdão impede que Deus te perdoe. Ele fala, se você não perdoar, eu também não te perdoo. É simples, não tem que ser muito inteligente para entender essa dinâmica de Deus. Não perdoa? Te perdoo também. É justo. Se eu perdoei a dívida enorme que você tinha comigo, quem é você para não perdoar os 100 denários? Então, a falta de perdão, ela impede que Deus te perdoe. A falta de perdão, ela provoca sentimentos de vingança. Você pode ler lá em Provérbios 24, 29. É interessante, quando você nutre a raiva, a falta de perdão a alguém, você não deseja o bem para ela. Quando alguma coisa vai mal, você, bem feito, mereceu. Enquanto isso não tem no mundo, né? Esse sentimento de raiva, mereceu, tomara que morra, que sinta o que me fez, que prove na pele. Será que esse sentimento que um cristão, aquele que segue a Cristo, deve nutrir no coração? A falta de perdão, ela provoca sentimentos de vingança, te aprisiona também. A falta de perdão nos leva a ver a falha dos outros mais do que a nossa. Você pode ver lá em Mateus capítulo 7, 3 a 5, que fala o quê? Quando você começa a não perdoar, né, tem coisas com outra pessoa, você vai ver o cisco no olho do irmão e não vai ver o tronco que está no seu. Então a falta de perdão gera, você começa a ver os defeitos da pessoa. Começa a nutrir sentimentos de, eu não gosto desse. Porque falou isso para mim, porque me feriu com essa palavra, com essa ação. E você começa a ver os defeitos dessa pessoa. E aí você esquece que você também tem defeito. Irmãos, nós somos cheios de pecado.
A nossa natureza humana é pecaminosa. Se não for pela graça e pelo Espírito de Deus, você e eu, nós não conseguimos. E é por isso que a salvação é algo que você deve se aferrar e ter segurança. Por quê? Porque ela não vem de você, ela vem do Espírito. Então não tem como achar que eu sou ou não sou salvo. Alguém me pergunta, eu tenho ou não tenho o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus vai me conduzir para a salvação. Ele vai me ajudar na perseverança, ele vai me ajudar a perdoar. A grande questão é se você está nutrindo esses sentimentos, isso vai contra o Espírito de Deus. A gente está aprendendo isso aqui agora. A ira, a raiva te impede de ver o seu coração e começa a ver só o problema do outro. Em Mateus 11:25 fala assim que a falta de perdão, ela atrapalha as suas orações. Se você for lá e fala assim, olha, você vai orar e lembra que tem alguma coisa contra alguém, para a sua oração e resolve com essa pessoa. Olha como Deus é sério. Então se você está nutrindo esse tipo de coisa, dificilmente você vai se relacionar com Deus, porque vai afetar a sua relação com Deus. E eu, olha, às vezes que eu tenho que entrar em situações quando alguém está com raiva de alguém, ou mesmo eu, quando eu tenho raiva, quando eu estou achando, pegou contra mim, quando eu tenho dificuldade em perdoar, é difícil eu ter uma oração maravilhosa. Ah, Deus, que incrível é o Senhor. Mas aquele irmão eu tenho vontade de esganá-lo. Não vai para frente. Não move o seu coração. Não te faz mais íntimo de Deus. Porque você está fazendo algo que Ele não aceita. Porque Ele olha para você, Ele não vê lindas palavras, Ele vê o que tem no coração. Então a falta de perdão atrapalha a sua oração. Se você tem dificuldade de orar, você tem que pensar, como será que está o meu perdão? Eu sou uma pessoa que perdoa facilmente? Essa é uma prática na minha vida. Também em 1 João capítulo 2, versículo 11, você vai chegar à conclusão que a falta de perdão afeta o nosso relacionamento com Deus e nos faz andar nas trevas. E fala, aquele que não ama seu irmão está nas trevas. Então é muito, muito, muito sério a falta de perdão. Não é uma opção. Lembra que em Efésios a gente leu que nós estávamos mortos quando fomos chamados? E você não espera a reação de um morto? A mesma coisa é com quem precisa do seu perdão. Vai ficar esperando a pessoa se arrepender no sentido? É claro que o papel dela é arrependimento. Inclusive em Lucas 17 que eu falei, Jesus falou, olha, se a pessoa se arrepender e pedir perdão, você perdoa sempre. Mas também nós temos no caso da parábola, o que aquele servo falou, não, eu vou pagar, ele nem estava arrependido da dívida dele, não é? Ele poderia ter ajoelhado e falado assim, rei, eu não tenho condições de te pagar, me perdoa, por favor. Foi isso que ele falou? Não, pelo amor de Deus, eu vou dar um jeito, eu vou pagar tudo, não faça isso. E o rei lá só calculando, né? Você não vai pagar. Isso é papo furado, cara, você não está arrependido. Mas ele, por misericórdia dele, ele perdoou. Mas você vê que aquele perdão não fez efeito nenhum no coração desse homem. Por isso que é importante o arrependimento. Mas a parte do rei era perdoar. E quando ele viu aquela mágoa, aquela raiva, falou, olha meu amigo, que eu te perdoei, esquece, vai pagar agora. Olha que duro isso. Então nós vamos entender que se você nutre esses sentimentos, você vai andar nas trevas, não tem como. A falta de perdão, ela vai impedir que você procure o melhor do outro. Tá bom, o irmão pisou comigo. Pô, mas ele é um cara bacana, puxa, ele é um filho de Deus. Ele tem muitas boas características. Quando você sente raiva, quando alguém te machuca, parece que todo lado bom da pessoa foi apagado, só fica um lado ruim. Isso impede você de se relacionar. Por isso nós precisamos perdoar. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses 5,15. E mais uma das consequências, entre tantas, tem a falta de perdão, lá em Mateus 5, 23 a 24. A falta de perdão, ele vai impedir que você oferte. Sabe o que Deus está falando? Você vem aqui ofertar, tá? Beleza. Grato a Deus pelo trabalho, grato a Deus por tudo que Ele te deu. Ou você vai ofertar de alguma maneira a Deus, sei lá, servindo, eu não sei. E ele fala, mas se você lembrar que você tem algo contra o irmão, deixa a sua oferta e resolve o seu problema. É mais importante para mim. E Deus está falando, mais importante para mim não são as suas ações religiosas, não é aquela aparência de religioso, é que você pratique o perdão assim como eu tenho te perdoado. Então está com um problema? Não preciso de nada.
resolve primeiro, depois você vem e oferta. Irmãos, a Bíblia nos incentiva sempre a resolver nossos corações e sempre perdoar, sem desculpa alguma. Mais escrituras para você. Então, imagina se todos esses conceitos de perdão fossem aplicados nos nossos relacionamentos mais íntimos, na igreja, no casamento, no trabalho. Como seriam nossas vidas? Muito mais simples, não seria? Na escola e o que seja. E eu acho também, irmãos, que a gente encara a falta de perdão de uma maneira muito liviana. Muito, por exemplo, se você soubesse e de repente fala assim, olha, o Marcos caiu em adultério, matou o marido da outra para ficar com a mulher e abandonou a Denise e os filhos, o que você falaria? Vamos botar fogo nesse cara! Esse cara não presta! Hipócrita! Ele veio aqui, ele falou, vamos botar fogo, pega! Para ser apedrejado, boneco do Marcos queimando lá na Praça da Liberdade. Você ia querer justiça. E olha, Davi fez isso e Deus perdoou. Pagou a consequência. E sabe o que Deus falou? Davi, o rei Davi. O rei Davi, irmão, não é nem o Davi. O rei Davi. Cadê? Olhou assim, pô, peraí. Tô sabendo desse. Não. Você estuda a história do rei Davi, o homem que tinha o coração segundo Deus, ele matou um soldado fiel para ficar com a mulher dele. E Deus falou, olha, engravidou a mulher, ele falou, você vai perder esse filho. Mas Deus perdoou, e o próximo filho deles, Deus usou e foi Salomão, cara, construiu o templo. Olha como Deus perdoa e a gente é tão rigoroso um com o outro. E não perdoa no nível que Deus nos ensinou. Temos tantos casos. Então eu acho que às vezes a gente vê problema em nossos corações, falta de perdão. Ou até em outros a gente trata, não, pensa assim não. É mesmo, até concorda. E não vê a gravidade da falta de perdão. E não exigimos justiça no sentido. Você lembra que quando os servos olharam, falaram, puxa cara, a gente acabou de ver que Deus te perdoa, você não está perdoando, o rei, né? Vamos lá falar com o rei. Eles ficaram indignados com a situação. E sabe, a gente precisa ter essa indignação quando não há perdão entre nós. Não para ir lá e castigar, mas falar, olha, puxa, você precisa se arrepender, porque é muito, muito sério a falta de perdão. No nosso casamento, no nosso relacionamento na igreja. Efésios 4:32, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha o que a Bíblia fala. Desculpa, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Aí no versículo 1 do capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então olha, você fala, mas o fulano me feriu, mas ele pisou na bola, mas ela não sei o que, mas meu marido é insensível, mas a minha esposa é não sei o que, mas isso e aquilo outro, e você coloca todos os argumentos, e aí, que a gente aprende da Bíblia, perdoa como Deus te perdoa. Acabou. É quebrar nossas pernas, não é? Qualquer argumento que você coloque, a gente vai ver na Bíblia, então perdoa como Cristo te perdoou. Não. Perdoa como Cristo te perdoou. Acabou. Quebrou as pernas. Não tem argumento. Não vai passar a sua teoria, porque você precisa perdoar. Ele fala, imitem a Deus, que entregou Jesus para que você fosse perdoado. Imitem. Não adianta você ir na igreja, não adianta você falar de Deus se você não está imitando. Perdoa como Cristo perdoou. Imitem. Sejam meus imitadores, né? Paulo fala isso porque ele imitava Cristo também. Colossenses 3:13. Olha o que
fala: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você que deve 10 mil denários, fica cobrando aí 100 mil. Desculpa, você que deve 10 mil talentos, fica cobrando aí 100 denários, cara. Perdoa como Cristo perdoou você. Não tem argumento para quebrar isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha que incrível. Em vez de você ficar torturado, se corroendo, mal, afetado espiritualmente, afetado fisicamente, porque a raiva, a falta de perdão afeta a sua saúde, afetado psicologicamente, vai lá, perdoa, porque onde há amor, onde há perdão, muitos pecados são perdoados, os seus, dos outros. Só temos vantagem quando nós perdoamos uns aos outros. 2 Timóteo 3,13, você só anota, você pode ir lá se você quiser. Fala que em tempos terríveis os homens serão irreconciliáveis. Você já falou com alguém que é irreconciliável? Por mais que você peça perdão, por mais que você reconheça essa pessoa não quer papo, fechou a porta. Isso é um tempo terrível. Se seu coração está nesse nível, não me importa o que me fala, não me importa o que faça, eu não perdoo. Aqui a porta está fechada. Isso é a pior situação que um ser humano pode se encontrar. E Paulo fala: infelizmente, tempos terríveis vão chegar. As pessoas vão se tornar irreconciliáveis. Olha que tristeza. Então não deixe que a falta de perdão faça isso com a sua vida. Falando um pouco sobre perdão, eu penso assim: por que é tão difícil perdoar na igreja, né? O que vocês acham? Por que na igreja a nossa tolerância é menor um com o outro? O que vocês acham? Pode falar aí. Porque a gente espera que aqui dentro da igreja as pessoas não vão cometer pecados contra a igreja. Porque elas estão aqui dentro da igreja. Tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus. Tem isso, tem aquilo. Nós cantamos: ah, como é bom, né? Vivemos unidos como irmãos, né? Não vou cantar mais não, irmão. Tá tranquilo. Ah, que incrível, não sei o que, falamos da união. Então nós criamos uma expectativa dentro da igreja que as pessoas vão errar menos com a gente. E que se errar vai ser um pecado mais assim, tranquilo. Irmão, isso não é verdade. Você sabe disso. Eu estava pensando, na minha vida, onde eu cometi meus maiores erros com o outro foi dentro da igreja. E onde aconteceu os maiores erros comigo também foram dentro da igreja. Então não crie essa expectativa, porque igual, fora ou dentro da igreja, somos pecadores. E eu acredito que isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Deus até permite para que a gente cresça. Então, eu sei que é difícil, porque a gente está na igreja, está lendo a Bíblia, está orando, faz um monte de coisa. Então nossa sabedoria humana, Pedro, está na igreja. Olha só, é o pensamento linear, né? Está na igreja, escutando, está cantando, que bom e agradável estar unido com irmãos, tem o Espírito de Deus, bababá. Logo vai me tratar bem. E você entra na igreja, entra até flutuando, né? Você é batizado, vai até onde o filme leva aqui. Vai indo, flutuando, e aquilo é maravilhoso. Até que você encontre com a primeira pessoa que pegue contra você. Efésios, tudo isso que eu estou lendo, foi escrito para igrejas. Aí você vai lá em Atos 6, né? Nosso modelo de igreja primitiva. Que incrível! Atos 6, a palavra é pregada, muitos se convertem, e aí começam a ter os judeus de fala grega que tiveram problema com os judeus de fala judia. Os dois eram judeus. Por que isso? Porque fala assim: você não é judeu puro não, meu amigo. Você fica falando grego, aí você já se misturou. Nós somos judeus puros. E sabe o que eles fizeram? Os judeus que eram só falavam hebraico, não falavam o grego. Vamos penalizar aqui. Ele falava assim: viúva, você está precisando de alimento, comida. Ela falava lá, uma palavra grega, é dos gregos, deixa aí.
Não, olha, aí a palavra grega fala, olha, nossas viúvas estão ficando sem comida. Na distribuição de alimento, elas são penalizadas. E você olha isso da igreja, não, deu tudo errado. Deu tudo errado. Os caras estão negando comida a viúvas, marginalizadas. As pessoas mais frágeis daquele grupo estavam sendo penalizadas por questões humanas. E aí, o que os apóstolos falam? Ele rasga a roupa, deu tudo errado, Jesus, perdão, joga fogo nesse povo aqui, que ninguém presta mesmo, não se arrependeram, não receberam o Espírito, isso aqui é um bando. Não, ele fala, olha, escolham pessoas espirituais e resolvam essa questão. E eles resolveram. E a igreja cresce, a igreja espalha, eles resolvem isso. Então não cria essa expectativa, porque o pecado, o erro, um com o outro vai acontecer. E isso não é o fim do mundo. Os judeus lá, imagina, deixar as viúvas passarem por necessidade. E a gente vê no comecinho de Atos, né? Eles tinham tudo em comum, eles eram assim, ninguém passava necessidade. Olha, alguns capítulos na frente a coisa já começa a pegar. Igual Deus trabalhou, eram pecadores. A diferença de antes e agora é que nós somos pecadores perdoados. Nós continuamos, é claro que a gente tem o Espírito de Deus, que as coisas que a gente faz a gente não vai fazer, porque o Espírito de Deus trabalha nisso, espero que tenha maturidade para entender, mas continuamos com nossos pecados. Outra coisa, quanto mais feridos nós somos, mais difícil é para perdoar, não é? É verdade, eu sinto muito. Quanto mais é fácil você perdoar alguém que pisa no seu pé, perdão, tá desculpado, não, que isso. Mas quando alguém faz algo mais grave, você custa. E nós precisamos lidar, porque igual, o pior que seja o pecado, diante de Deus, sabe o que ele vai falar? Perdoa como eu te perdoei. Simples. Perdoa. Cristo não te perdoa? Perdoa. Então, irmão, é muito sério, a gente precisa lidar. Eu queria encorajá-los também, olha que em Efésios 4, mais duas escrituras nós terminamos aqui. Mais três, Efésios 4. Versículo 31. 31 a 32. Fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A Bíblia fala o quê? Livre-se. Livre-se de amargura. Não deixa ela tomar conta do seu coração. Ah, mas não dá, foi duro demais. Então perdoa mutuamente. Perdoa como Cristo perdoa você na cruz. E lá em Hebreus 12 eu quero falar sobre você ajudar quem tem amargura no coração. Versículo 14. Hebreus 12, 14 fala o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E isso é tão sério, né, que está sendo falado ao povo de Deus. Fala, olha, raiz de amargura você não deve deixar crescer. Então o Giovanni, ele pode me desmentir se eu estiver errado. Quando você vai plantar lá, aí você vê aqueles matos, né, Giovanni, aquelas raízes bravas lá, que você corta e o bicho está lá. Você não dá água, não dá nada e o bicho está lá frondoso, né? Adianta você só tirar as folhas por cima? O que tem que fazer, Giovanni? Tirar pela raiz, não é? Eu sou lá de São Paulo, mas eu entendo um pouquinho disso. Tira pela raiz, porque vai crescer. Então, se há amargura, sabe, irmão, nós temos, que é da nossa natureza humana. Às vezes você está mal com alguém, você, em vez de você buscar ajuda, você traz a outra pessoa para pensar mal do outro junto com você. Você viu fulano? Ele falou isso. Quem ele pensa que ele é?
Ah, não, a pregação lá, o fulano falou isso, tal, eu não gostei. Ah, isso sei o que, aí começa. Raiz amarga. Se alguém fala pra você de outra pessoa e você não tem nada a ver com isso, corta aí e fala, opa, peraí. Se o problema é com ele, não é comigo. O que você está falando pra mim? Você quer ajuda para resolver? Então você vai lá, eu vou falar com ele para resolver um negócio com você e eu vou fazer seguimento até você resolver seu coração. Mas por que a gente fala com o outro e não quer falar com a pessoa que a gente está com problema? Qual que é o propósito? É gerar amargura? É fazer que a coisa passe para frente? É conseguir adeptos? Isso é satânico. Ele fala, olha, não deixa que isso contamina. Não é a coisa que não contamina, contamina. H1N1. Se você está gripado, espirra perto de alguém. Você vai espalhar coisa ruim, espalha fácil. É muito sério. Sabe, se você é daquela pessoa que gosta de ouvir do terceiro, para com isso. É pecado. Você está contribuindo para que uma raiz amarga se espalhe. Ainda que a queixa dessa pessoa esteja certa. Você vai, olha, fala com ela. A gente vai lá para Mateus 18, o que fala? Ó, você tem problema com alguém? Resolve com essa pessoa. Não deu certo, chama alguém para ajudar. Não deu certo porque não tem igreja. Não é assim, vai saindo espalhando, falando mal. Jesus falou assim, olha, você que chama seu irmão de idiota, você está condenado. Por quê? Porque você está falando mal do caráter dele. Você está diminuindo, você quer pegar uma pessoa e transformar no objeto. Fulano é isso, fulano é aquilo, aí você começa a falar mal, e aí você destrói a humanidade da pessoa, e ela vira um objeto. E objeto é assim, você joga fora, você guarda, você põe ali, você não se conecta com o objeto. A não ser seja um celular, que alguns amam o celular mais do que a vida, né? Mas eu não estou falando disso. Né, jovens? Mas olha, não faça isso. A Bíblia fala, esforce, fala assim, olha, vou ler de novo isso para a gente pensar. Esforce-se para viver em paz com todos. Não é só com aquela gente que você gosta. Não é só com aqueles que compartilham do mesmo ideal. É com todos. E isso exige de nós o quê? Esforço. Não é algo natural. Então ele fala, se esforça, mas não deixa. Cuida que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então não acalenta isso é muito sério. Pensa lá na passagem de Mateus 18. Não acalenta, não fale mal do outro, não fofoque, porque isso é muito, muito sério. E revela muito do seu caráter. E revela muito do perdão de Deus na sua vida. E revela muito da sua relação com Deus. E talvez revele muito da sua tristeza, se você está permitindo que a raiz brote e se espalhe. E para terminar, então ajuda. Se alguém vem com dificuldade, às vezes a gente não consegue, ajuda e não acalenta esse pecado. Ajuda, vai lá, não, vamos falar, você precisa resolver isso, porque isso afeta a sua relação com Deus. Para a gente terminar, Efésios de novo, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Lembra sempre que todos pecamos, né? Todos estamos debaixo da mesma obra de Deus, do perdão. Então não tem ninguém melhor que ninguém. As pessoas vão errar mesmo. Efésios 4, 1 a 3 fala assim, Paulo falando: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Suportem uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, o que deve nos unir não é a nossa tradição religiosa. Ah, nós somos unidos porque todos os domingos nós vamos lá no Hélio, todo domingo nós sentamos, todo domingo nós cantamos juntos. Isso não é uma união verdadeira. Você faz isso por amor e deve fazer isso por querer louvar a Deus, estar unido com o grupo, mas não é isso que causa a união, nós não estamos unidos por tradições religiosas. E também nós não podemos estar unidos por causa das afinidades. Ah, meu grupo aqui nós estamos unidos porque a gente pensa igual, a gente gosta um do outro,
Nós somos especiais. Nós somos aqui os diferentes, os top. Eu já ouvi isso, assim, nossa, minha igreja em casa é a melhor que tem. Eu falei, mas você nunca foi na minha para falar ser melhor que a minha? Como você chegou a essa conclusão? Você nunca foi na do outro. Não, porque lá nós somos isso, porque lá nós praticamos. Mas você foi nas outras para saber. E olha, irmãos, cuidado, porque o orgulho não suba na sua cabeça. Você deve 10 mil denários, você foi perdoado nesse nível. Mas olha, conservar a unidade é por causa do Espírito Santo. Sejam humildes. Olha que ele fala, seja humilde, seja dócil. Ame sinceramente. Tenha domínio próprio, né? Coisas que só o Espírito Santo pode produzir na sua vida. Humildade. Para você perdoar, você precisa engolir um sapo às vezes. Às vezes a ofensa é tão grande. Seja humilde e fala, Deus, eu vou perdoar de coração, eu vou me humilhar, eu vou deixar passar. Deus vai fazer a justiça dele, vai trabalhar, mas não fique insistindo na ofensa. Seja humilde. E ama, é igual o pessoal fala, libera o tal perdão, solta. E viva em paz. Esforce-se, vivam em paz. Irmãos, são muitas escrituras que você pode aí analisar na semana, que você pode pensar. Talvez você chegou aqui falando, não, eu, graças a Deus, eu estou bem. Eu não briguei com ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu gosto de todo mundo, gosto até do Marcos, olha que incrível. Não tenho problema nenhum. Aí eu tenho uma notícia para você. Se prepara, porque você vai ter problema. Então se prepara, porque quando vier alguém pecar contra você, você esteja munido das escrituras e você perdoa. E quando tiver alguém com dificuldade de perdoar, você também esteja munido das escrituras, do Espírito de Deus, e ajude a raiz amarga a sair do meio. Então, irmãos, isso aqui é para todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos essa tendência a não querer perdoar. Nós temos a tendência de esquecer que nós somos aqueles que temos uma dívida impagável com Deus. Então, perdoe e seja feliz. Amém? Ótima semana.